O trabalho apresentado será sobre revisão bibliográfica da análise de degradação de compostos à base de sulfamethoxazol em associação à trimetoprina. O grupo é composto por Ellen Marques Paixão, Giovana Joia, Catherine Caroline Pereira dos Santos, Victor Hugo Barros Amorim e somos alunos da ETEC Dr. Celso Giglio, localizado em Osasco. Nossas orientadoras são Aline Fiorato Barcelos, Mayra Kemi Casagrande Amato e temos como co-orientadora Regina Siqueira Haddad Carvalho. O sulfamethoxazol e a trimetoprina estão entre os antibióticos mais utilizados no Brasil. Entre os medicamentos que usam esse composto, temos o Bacteracin. A problemática em questão do uso desse tipo de medicamento é que após a administração, o sulfamethoxazol e a trimetoprina, eles não são totalmente metabolizados pelo organismo e são, assim, expelidos via urina de forma inalterada, em porcentagem de 10 a 30% para a trimetoprina e de 50 a 70% para o sulfamethoxazol. O objetivo geral do trabalho é compreender e catalogar as possíveis e diferentes formas de degradação de compostos à base de sulfamethoxazol associada à trimetoprina, presentes em sistemas aquíferos, através de revisão bibliográfica, com objetivo essencialmente acadêmico, nos períodos de 2003 a 2021. A justificativa da elaboração do trabalho é sobre a crescente preocupação quanto à resistência da degradação de resíduos fármacos no meio ambiente, que vem se tornando um grande desafio em questão ao tratamento de água e efluentes na rede de esgoto, que são contaminados pela associação de sulfamethoxazol mais trimetoprina presente na urina, já que ela não é totalmente metabolizada pelo corpo. A sua descontaminação não se dá por meios convencionais. Por possuir peculiaridades bactericidas, os micro-organismos morrem no processo de degradação desse composto e, quando entram em contato com o ser humano, podem causar erupções cutâneas e distúrbios gastrointestinais. Certo, eu vou falar um pouco sobre a metodologia utilizada nesse trabalho. Nosso trabalho se apresenta como uma revisão bibliográfica, então, para que ele fosse realizado, a gente fez um levantamento de toda a bibliografia publicada dele, seja em livros, em revistas ou em artigos científicos, principalmente em artigos científicos, todos eles referentes ao sulfamethoxazol. Mais especificamente sobre as formas de degradação. Nesse levantamento, a gente constatou que 2 formas de degradação foram mais pesquisadas nos últimos 20 anos, que é a degradação por fotólise e a degradação por meio do fungo Trametes. O processo de degradação por fotólise consiste em pegar a sulfamethoxazol e expor ela a raios de luz, mais especificamente raios de comprimento de onda de 255 nanômetros. Essas ondas, quando entram em contato com a molécula de sulfamethoxazol, ela reage de tal forma que gera vários pontos de clivagem na molécula, o que termina por degradá-la em anilina, ácido sulfanílico e sulfanilamida. O produto gerado da degradação vai variar a depender de qual foi o ponto de clivagem que a molécula sofreu. Para a gente saber se aconteceu mesmo a degradação do sulfamethoxazol, a gente observa o pK dela antes e depois de ser exposta à luz. O que é o pK? O pK é um coeficiente de ionização de ácidos. Ele funciona da seguinte forma: quanto maior for o número de pK, mais fraco é o ácido, e quanto menor for o número de pK, mais forte é o ácido. Quando você olha no gráfico, o pK da sulfamethoxazol antes de ser exposta à luz ela é de 1,6 e o pK dela depois que foi exposta à luz é de 5,7. Por que isso acontece? Quando a sulfamethoxazol é exposta aos raios de luz, eles ionizam a molécula, geram os pontos de clivagem e nesses pontos de clivagem os átomos de hidrogênio se desvencilham da molécula. Isso faz com que ela tenha menos hidrogênios, o que torna ela um ácido mais fraco. Então, como a gente vê que o pK dela subiu, o ácido se tornou mais fraco, isso indica que a solução foi ionizada, o sulfamethoxazol foi ionizado e ela se degradou. Por basidiomicetos, as enzimas lignolíticas representam uma possibilidade de uso promissora como agentes da degradação de compostos fármacos. Os fungos de podridão branca, assim como o Trametes versicolor ou também Trametes sp, chamado cientificamente, ou também como convencionalmente como Coriolus versicolor, possuem a característica de conseguir degradar a difícil molécula da lignina por meio de um sistema enzimático lignolítico extracelular, composto por algumas substâncias que são evacuadas pelo fungo. Essas substâncias são as enzimas lacase, as ligninas peroxidase e o manganês peroxidase, e elas agem oxidando substratos fenolíticos. Estudos relacionados à degradação de compostos à base de sulfamethoxazol e trimetoprina mostram que fazendo uso dessas enzimas lignolíticas pode sim
realizar a degradação, porém essa degradação não é feita de maneira tão rápida. Essa degradação total, ela demora muito. E também estão criados produtos no final dessa reação. O bônus é que esses produtos são de baixa toxicidade. O fungo Trametes sp, ele se revelou ser um bom produtor da enzima lacase, produzindo apenas no 7º dia mais de 4.599 microlitros, isso em um meio composto por fosfato monopotássico, glicose, peptona de carne, sulfato de manganês, sulfato de cobre, casca de arroz e bagaço de uva Bordeaux, aonde é extraído a lacase, assim como as enzimas lignolíticas, são denominadas assim o extrato bruto, e são introduzidas em um ensaio biodegradativo in vitro de sulfamectosazol e trimetroprima, concentrações de cada um dos fármacos e também diferentes condições. Segundo os estudos, essa degradação biológica de trimetroprima e sulfamectosazol utilizando essas enzimas e esses mediadores é realmente possível. E após 24 horas de reação, em uma temperatura de 37 graus Celsius e 110 RPM, pela ação dessa lacase e as enzimas lignolíticas, extrato bruto extraído do Trametes sp foram possível alcançar as taxas de remoção de 27,51 da trimetroprima na ausência de mediadores e de 96% do sulfamectosazol na presença de ABTS. Os maiores níveis dessa degradação foram obtidos apenas nas amostras dos fármacos que foram tratados por um extrato enzimático. No atual momento, o trabalho ainda não foi finalizado, porém, espera-se que até o fim dele nós tenhamos catalogado o maior número de métodos de degradação do composto sulfametoxazol em conjunto com a trimetroprima. E com as informações adquiridas por meio da pesquisa, possamos formar uma base de dados com informações precisas e detalhadas sobre cada um dos métodos,